Nesta semana na novela Contigo Sim, apesar da insistência de Álvaro, Ângela se recusa a aceitar os 20 milhões oferecidos por Salma. Baldomero chega ao cafofo onde Félix está escondido, acompanhado de Jerônimo, que entrega ao sujeito um pacote de dinheiro. O meliante elogia o enfermeiro, dizendo que ele tem mantido a regularidade nos pagamentos, e o infeliz comenta que tem um negócio que está indo muito bem e se chama Samantha Vega. Félix custa um pouco a se lembrar de quem o ex-enfermeiro está falando, mas acaba se dando conta de quem a moça é. Jerônimo ainda conta que está tendo um caso com a mulher, que é muito louca, e o manda fazer coisas absurdas, mas precisa contar um segredo. No hospital, Guibo reza para que Pablo e Estrelinha fiquem bem de saúde, mas Luz pede ao filho que ore para que ela ou Abel sejam compatíveis para doar um rim ao motorista. Enquanto isso, no esconderijo, Jerônimo diz a Félix que a amante pediu para ele fazer um serviço que não consegue fazer sozinho, pois Samantha quer que ele suma com uma pessoa. O infeliz quer saber quanto a influência está disposta a pagar pelo serviço, e o enfermeiro conta que dinheiro para a moça não é problema. No cortiço, Geraldo liga para a testemunha no caso de Adela, acompanhado por Nancy, e confirma que ele está disposto a depor e tirar Adela da cadeia. Nesse meio tempo, Leonardo diz a Ângela que conseguiram estabilizar Estrelinha, mas a menina está muito debilitada. A maluca desbotada vê o casal conversando e tem o maior ataque de pelanca, e mirando Ângela dispara. Você continua empenhada em roubar meu marido, não é verdade? Leonardo tenta pedir à esposa que se acalme, mas a moça aproveita a oportunidade para dizer ao médico que ele não dá a mínima, nem para ela, nem para a filha que está para nascer. Para deixar o dramalhão mais convincente, Salma se atira no chão, finge que está passando mal, e todo mundo corre para ajudá-la. Mas a grávida, descontrolada, grita ainda mais alto e diz: Você é culpado de tudo, Léo. Você não se importa com nada. Não se importa com sua filha e muito menos com o fato de eu estar doente e deprimida. Sem saber o que fazer, o médico ajuda a esposa a se levantar e diz que quer levá-la e fazer alguns exames para saber se está tudo bem com a bebê. Mas a moça, histérica, diz: Me deixe em paz. Você só quer saber de si mesmo e dessa desgraçada. Porque você não se importa com sua própria filha, Léo. Fique longe de mim. Na mansão, Mirtes invade o quarto de Samantha, e percebendo que a moça está entregue aos braços de Morfeu, resolve revirar o guarda-roupa para tentar encontrar a carta que pode colocá-la em uma fria. Mas a revista da jiboia manca acaba sendo comprometida com a chegada de Elba. A mulher diz à empregada que estava procurando uma coberta para colocar em Samantha, pois a moça está desmaiada. A doméstica, então, resolve comentar que encontra a patroa todos os dias naquele estado, e o pior é à noite, quando ela fica sozinha, e bebe todas, como se não houvesse amanhã. A moça ainda conta que Samantha e Álvaro estão dormindo separados há várias semanas, e sem Geraldo na casa, não tem ninguém que a controle. Elba sai, dizendo que precisa limpar o banheiro, porém, Mirtes, quando fica sozinha, resmunga. Onde você escondeu essa maldita carta? No escritório do irmão pai, Clarinha explica que saiu da mansão por não aguentar mais aquele ambiente tóxico. Álvaro jura que vai se separar de Samantha e encontrar um lugar onde ele e a garota possam morar. Mas a mocinha diz que não quer a companhia dele, e muito menos da companhia de Dário, explicando que está muito decepcionada com os dois e ainda diz: Você tem toda a culpa por eu e Dário estarmos separados. A gente terminou por causa das tuas falcatruas, das tuas fofocas e das tuas intrigas. Álvaro continua falando mal de Dário, e a garota se irrita e diz que o rapaz não prestou nem para ser seu pai, quando ela mais precisava. Aí o moço pluga a versão "sou um coitado" e joga na cara da moça que ele sofreu muito, e teve que fazer muitas coisas que não gostou, inclusive casar-se com Samantha, para manter a garota viva. Pronto. Clarinha perde a linha e quase chorando esculacha o pai dizendo: Pode parar por aí. Você não vai colocar em mim a culpa das merdas que você faz. Muito menos o casamento com aquela descontrolada. Vamos ser sinceros, você fez tudo apenas por causa da sua ambição. Mas o rapaz não quer saber e diz que foi bem isso, pois jurou que nunca mais seria pobre. Ele ainda diz que foi ele quem viu a vida dos pais se esvaindo, e que tem a certeza de que se tivesse dinheiro, tinha levado os dois para um hospital melhor e com melhor tratamento. Os dois acabam discutindo até que a garota encerra o papo e diz que ele é o ser mais desprezível que existe na face da terra, e pede a Deus todos os dias para que não precise vê-lo nunca mais. Nesse meio tempo, Geraldo e Ângela conversam no escritório do empresário sobre a provável libertação de Adela com o depoimento da testemunha. Os dois estão otimistas, e o médico aproveita para contar à moça
que vai criar uma nova fundação para arrecadar fundos para o hospital que a enfermeira quer montar em seu vilarejo. Ângela não consegue acreditar na ideia de Geraldo e fica ainda mais agradecida. Porém, o médico explica que esta é a única maneira de juntar a quantia equivalente à metade do dinheiro que custa o projeto, já que o governo só vai financiar 50%. Ângela conta seus planos para também arrecadar algum dinheiro e diz que pode ajudar Geraldo com as coisas necessárias para a nova fundação, mas o homem diz que ela já faz coisas demais. Porém, deixa escapar que Mirtes vai ajudá-lo, já que tem experiência em fundações de arte e conhece gente de alto nível. A moça não gosta na dica de nada do que acabou de descobrir, mas diz a Geraldo que não vai dar opinião sobre esse assunto. E na mansão, Salma continua reclamando de Leonardo por causa de Ângela e diz que não aguenta mais a situação. Mas a sogrona avisa que a megera Mirim pode ficar calma, pois a enfermeira está cavando a sua própria cova. No hospital, Clarinha vai conversar com a ex-madrasta cunhada sobre sua situação. A enfermeira pergunta se a mocinha não é capaz de perdoar os rapazes, lembrando que se fizer isso, vai se sentir mais livre. Ela ainda tenta explicar que Dário ter recusado a se casar com ela pode ter sido um grande ato de amor. Bem no meio da conversa, Dário aparece e, ao ver Clarinha, pede desculpas, dizendo que volta mais tarde. Porém, a enfermeira insiste e o pediatra conta que Josué provavelmente terá alta no dia seguinte. Ângela pula de alegria e se abraça na enteada, enquanto a mocinha e o médico trocam olhares. Quem também está trocando olhares é Pablo e Leonardo. O rapaz, que mal consegue falar, pergunta o que precisa para o transplante. O médico diz que, se nem Abel nem Luz forem compatíveis, a batalha vai ser difícil, pois a fila de espera para transplantes de rins é muito longa e as possibilidades de ele sobreviver sem um transplante são muito baixas. Nesse meio tempo, Garcia chega à mansão dos Vega e comunica a Samantha que está ali para entregar uma ordem judicial de busca e apreensão. No hospital, Nélida entrega uma ordem de serviço para levar à psiquiatria, que Ângela foi buscar, mas ao ler o formulário, a enfermeira se dá conta que o documento é de Salma e está assinado por Álvaro. A enfermeira-chefe acha estranho e resolve investigar. Ligando para o setor de onde veio a ficha, Nélida descobre que os exames autorizados foram feitos fora do hospital, e ela acha ainda mais estranho. Geraldo e Nancy estão chegando ao hotel para pegar Ramon, a testemunha de Adela, mas Félix passa atirando e acerta o sujeito. Desesperado, o empresário começa a gritar que o homem está ferido e levou um tiro. O médico corre para ver como o sujeito está e olha para Nancy, apavorado. Nesse meio tempo, Pablo conversa com Luz e quer saber se ela se casaria com ele imediatamente, ali mesmo, no hospital, pois a vida não está dando tempo suficiente para os dois esperarem pelo momento perfeito. E do outro lado da cidade, Garcia chega ao quarto de Samantha, acompanhado pela moça e por Mirtes. Ele descobre um cofre no guarda-roupa da Influence e manda a moça abrir. Samantha quer saber o que tanto o homem está procurando, e o detetive, com um sorriso no rosto, diz que está procurando provas, e mais especificamente, uma determinada carta que supostamente está em seu poder. A Influence responde que não tem a chave, mas o policial comunica que, neste caso, vai arrombar o cofre. Samantha olha imediatamente para a cara de Mirtes, que está se cagando pena abaixo, mas não perde a pose. Alguns momentos mais tarde, Ângela volta à sala de Nélida, perguntando se a mulher conseguiu investigar a situação da autorização assinada por Álvaro. Com cara de preocupada, a enfermeira-chefe conta que não gostou nada do que descobriu e conta que Salma está chantageando o marido com a história da depressão, pois foi tudo uma invenção. Nélida, então, entrega a Ângela a autorização de exames assinada por Álvaro e conta que todos os exames psiquiátricos da moça foram feitos fora do hospital, assim como a medicação indicada. Ela ainda diz que os exames parecem ter sido alterados e, o que é pior, foi o médico psiquiatra do hospital quem autorizou tudo. Resumindo, a enfermeira diz: Salma está fingindo estar deprimida para chantagear Leonardo. Ângela, apavorada com o que acabou de ouvir, pergunta à colega se ela tem certeza do que está falando. Nélida diz que os resultados dos exames são falsos, pois ela mesma pode comprovar, e quer avisar a Leonardo sobre o que está acontecendo. Mas Ângela diz que, depois do drama que Salma armou na recepção do hospital naquela manhã, ela não está disposta a se meter. Nélida diz que também não está afim, mas insiste em dizer que alguém precisa avisar Leonardo do que está acontecendo e que Salma e Álvaro estão mancomunados. Indignada com a situação, a enfermeira-chefe resolve contar ela mesma sobre o que descobriu ao médico, mas avisa Ângela que, antes de tudo, precisa conversar com Luz e Abel. Na mansão, Garcia continua insistindo para que Samantha abra o cofre.
O resto da equipe do inspetor entra no quarto e a influência resolve abrir, mas o inspetor não encontra nada. A moça, então, reafirma ao policial que não sabe de que carta ele está falando, mesmo quando Garcia diz que tem uma gravação que prova do que ela está sendo acusada. Arrogante como sempre, Samantha levanta o dedo e tenta expulsar a polícia de sua casa, porém Garcia diz que vai continuar procurando. A infeliz resolve ameaçar a polícia e diz que se eles continuarem a busca pela carta na mansão, vão se meter em problemas. Porém, o inspetor sorri e lembra que ele está resguardado pelo mandado de busca e apreensão expedido pelo juiz. Samantha diz que a polícia não tem o direito de invadir a casa dela daquela maneira, muito menos revirar tudo. Porém, o detetive está disposto a cumprir o mandado e diz: essa casa é muito grande e ainda tenho muitos lugares para procurar. A idiota se encosta na porta do quarto para evitar que os policiais saiam, dizendo que não vai permitir que ele futuque em tudo que é seu, e Garcia se vê obrigado a esclarecer que a obstrução da justiça é um delito muito grave. Vendo que não tem jeito, Samantha diz que tinha a tal carta, mas queimou, explicando que seu conteúdo tratava de assuntos pessoais sobre o passado de Mirtes e nada mais. Garcia diz que não acredita em uma só palavra do que ela está dizendo e avisa que vai continuar procurando. Mirtes quase morre de sororoca preta, mas se recompõe e vai atrás da dona da casa. No hospital, Luz aceita se casar ali mesmo e diz que vai procurar alguém que realize a cerimônia. Pablo fica feliz e diz que aí sim, ninguém mais vai impedi-los de estarem juntos. Nélida chega e empata o beijo apaixonado do casal, pedindo a Luz que a acompanhe, pois tem algo a dizer. Do lado de fora do quarto do motorista, Abel chega correndo e se junta às mulheres. Nélida diz que tem os resultados e que Luz não está apta para doar um rim para um namorado. Porém, Abel é compatível e poderá doar um rim ao primo. O Brutamontes grita e pula de alegria, fazendo o maior estardalhaço no corredor da UTI, a ponto de Nélida fazer um sinal para que ele se contenha. Do outro lado da cidade, Geraldo e Nancy tentam acudir Ramon e dizem ao homem que a ambulância já está a caminho. E depois de conversar com Luz e Abel, Nélida vai direto ao consultório de Leonardo para contar o que descobriu. O médico fica possuído de ódio, ainda mais porque se deu conta que seu rival é cúmplice de sua esposa. Dizendo à enfermeira que Ângela tinha razão quando disse que Salma o estava enganando, Léo sai furioso, jurando que aquilo não vai ficar assim. Na mansão, Elba tenta arrumar a bagunça que a polícia deixou, avisando a patroa que os outros quartos estão bem piores que o dela. Mirtes chega e pede à empregada que vá arrumar seu quarto, e quando fica sozinha, pergunta a Samantha o que ela fez com a carta. Porém, a moça faz questão de deixar a comparsa em dúvida, e acaba não dizendo se queimou ou não o tal papel. No hospital, Geraldo conta a Ângela que atiraram em Ramon, e ele já está sendo atendido no hospital, e está fora de perigo. Revoltada, Ângela lembra que só existe uma pessoa que fez de tudo para que sua mãe fosse presa, e Geraldo, envergonhado, confirma que sabe de quem a moça está falando. Nancy corrobora com a afirmação da enfermeira, e o empresário, a contragosto, admite que também acredita que Samantha seja responsável pelo atentado. A advogada explica que, provavelmente, o juiz vai marcar uma nova data para a audiência de Adela, mas ela vai fazer de tudo para que as autoridades coletem o depoimento da testemunha ali mesmo no hospital. Porém, Nancy explica que precisam proteger a testemunha porque, se tentaram matar o cara uma vez e descobrirem que ele sobreviveu, vão tentar novamente. Geraldo tranquiliza a advogada dizendo que vai providenciar para que deletem o nome do sujeito dos registros do hospital, além de mandar reforçar a segurança no andar onde o homem está internado. Alguns momentos depois, Leonardo invade o escritório de Álvaro, com os resultados dos exames da esposa na mão. Ele diz que aquela é a última vez que o rival vai tentar ferrar com a sua vida. Atirando a pasta na cara do diretor administrativo do hospital, o médico diz: "Você e o Dr. Azevedo estavam de conluio para falsificar os exames de psiquiatria de Salma. Você também falsificou as receitas dos remédios controlados que ela está tomando e ainda usou o seu cargo para atestar uma doença que não existe na paciente. Sabe como se chama isso? Isso se chama fraude. Aí estão as malditas provas." Mas o falsário resolve negar tudo e diz que não sabe do que Leonardo está falando. O médico arranca o rapaz da cadeira pelo paletó. Irritado, o moço manda Leonardo vazar de uma vez de seu escritório e da sua vida, dizendo que o melhor que ele tem a fazer é sumir com a esposa e deixar que ele e Ângela vivam sua história de amor. Leonardo, chamando o sujeito de maldito e dizendo que ele se juntou com Salma para enganá-lo, mete um cruzado de direita bem no meio da cara de Álvaro. De novo. Mas, mesmo com a boca sangrando, o moço diz ao médico que é melhor ele se conformar com a situação, pois já perdeu Ângela.
Porém, antes de sair, Leonardo avisa que vai tomar as providências necessárias sobre a fraude. Na recepção do hospital, Ângela percebe que Abel está se sentindo mal. A enfermeira diz que o rapaz está com febre e ele pode estar com uma infecção e explica que ele precisa fazer exames, pois, se estiver doente, não poderá doar o rim para o primo. Algumas horas mais tarde, Leonardo chega em casa e, atirando a pasta com os exames em cima da mesa, diz a Salma que já descobriu a maracutaia. O rapaz pega o frasco do antidepressivo da esposa e começa a cheirar, dizendo que aquilo não passa de vitamina C. Salma sugere que o médico está enganado, mas ele conta que sabe do acordo dela com Álvaro para montar a farsa. A grávida jura que fez tudo por amor, mas Leonardo, que não aguenta mais ser o patinho feio da lagoa, grita: "Você fez tudo isso porque você é uma trapaceira. Eu lamento muito que minha filha tenha você como mãe." E disposto a jogar toda a merda no ventilador, Leonardo diz à esposa que com ela tudo é uma grande mentira e começa a listar tudo o que Salma fez, começando pelo atropelamento do ciclista. Com sangue nos olhos, o médico avisa que agora os dois vão mesmo se separar, pois tentou manter o casamento, mas a moça continua sendo a mesma mentirosa de sempre. Segurando a barriga e depois unindo as mãos, Salma implora pelo perdão do marido, usando como desculpa a sua saúde e a da filha que está esperando. Mas o rapaz está disposto a manter sua decisão e afirma: "Você está perfeitamente bem de saúde. Pela bebê você não se preocupe. Vou comparecer financeiramente para vocês duas e te prometo que vou ser o melhor pai do mundo para minha filha." Salma tenta ainda perguntar como fica a relação dos dois, e o médico deixa bem claro que vai pegar suas coisas e sair do apartamento o quanto antes. Agora o bicho pega no escritório de Geraldo. Na presença de Leonardo, Salma, Álvaro e Nélida, e de posse dos exames e receitas falsas assinadas pelo diretor administrativo do hospital, o empresário diz ao genro que é uma vergonha ter pessoas como ele trabalhando no hospital. Álvaro tenta se explicar, mas Geraldo não deixa e comenta que o rapaz sabe muito bem que aqueles exames são falsos, e desta vez, não vai ser enganado. O empresário avisa que, com o que acabou de descobrir, vai dar a segunda advertência por escrito para Álvaro e ainda diz que está louco para ele pisar mais uma vez na bola o quanto antes, pois assim, poderá demiti-lo, mesmo sendo acionista. E por mais que o rapaz diga que não vai mais cometer erros, Geraldo deixa claro que Azevedo está demitido e está esperando a carta de demissão do genro. Salma resolve abrir o bocão para tentar se justificar, dizendo que fez tudo aquilo por causa de Ângela, mas toma bem no meio da lata, quando Geraldo, pedindo desculpas a Leonardo, diz: "Deixe Ângela em paz, não a meta nisso. Tenha um pouco de dignidade, Salma. Você jogou sujo, você foi desonesta." Vendo que não tem saída, a moça tenta aplicar a manha de sempre, e se abraçando em Leonardo, diz que fez tudo para salvar o casamento. O médico até tenta contemporizar, mas Geraldo manda o rapaz se manter fora da situação, pois o que a esposa dele fez não tem nome, e avisa a Salma que ela está expulsa do hospital e demitida. A moça, chorando, diz que isso poderia fazer com que ela perdesse o semestre na faculdade, mas o empresário é inflexível. Nesse meio tempo, Clarinha briga com Sebastião, pedindo seus desenhos de volta. Porém, o rapaz conta que marcou com ela na pracinha, pois tem uma pessoa que quer falar com ela. Dário aparece pedindo para conversar com a mocinha. Ele tira o anel de noivado do bolso, dizendo que a joia é dela e representa todo o amor que ele sente, mesmo que não possa se casar com ela. A garota tenta se manter firme e não perdoa o rapaz, mas ele diz que fez tudo o que fez, porque a mocinha merece alguém melhor que ele. E alguns momentos mais tarde, Leonardo conta a Ângela o que houve, afirmando que vai se separar de Salma de qualquer jeito. Na pracinha, a conversa entre Dário e Clarinha continua. O rapaz diz que a moça encheu sua vida de cor e espera que um dia ela lhe perdoe. Mas a moça, magoada, diz que jamais vai perdoá-lo. Segurando o anel, o pediatra diz que fez tudo o que fez por amor e deixa a joia da moça em cima de um arbusto. Na enfermaria, Ed e Oscar conversam com Estrelinha. Os dois declaram seu amor pela menina que se convence que é muito amada. Em seu escritório, Samantha está desesperada procurando por Oscar, que não atende ao celular, quando Salma aparece para choramingar no ombro da amiga. A moça conta que Leonardo descobriu a farsa sobre sua depressão e que Geraldo a demitiu. Imediatamente, a influencer passa a mão no celular, e enquanto liga, diz a Salma que agora a moça faz parte da sua equipe. Falando com seu comparsa, a moça diz que precisa de mais uma forcinha para a mesma amiga, a qual ajudou com a falsificação dos exames. Nesse meio tempo, Dário chega ao seu consultório e dá de cara com Sebastião. Surpreso,
O médico pergunta quem deixou o rapaz entrar. O moleque resolve dizer que entrou sozinho e está ali para avisar que é melhor ele deixar Clarinha em paz, pois, mesmo com uma das mãos machucadas, tem a outra para partir a cara do médico. A cara de Dário é a melhor. Dizendo que não quer problemas, ele pede para o desenhista se retirar, mas o moço resolve continuar bancando o machinho e quer saber por que ele foi procurar novamente a menina. Calmamente, Dário diz que Clarinha merecia uma explicação e um pedido de desculpas, pois, se tivesse se casado com a garota, teria estragado a vida dela. O médico ainda explica que, se ele fosse o egoísta de antes, teria continuado com a situação, mas Clarinha mudou sua vida e hoje ele tem certeza de que fez tudo pelo grande amor que sente pela menina. Vendo que pisou feio na bola, Sebastião pede desculpas e fica com a cara no chão. Enquanto isso, a espevitada da Samantha entra, sem pedir licença, no escritório do pai e diz que está informando que Salma vai continuar trabalhando no hospital. Geraldo educadamente pede à filha que não entre mais daquela maneira em seu escritório, avisando que a decisão em relação à esposa de Leonardo já está tomada. Mas a influência conta que já ligou para a universidade e Salma não vai ser expulsa por causa de um simples mal-entendido. O empresário até tenta responder, mas a Xarope, cruzando os braços, ainda avisa ao pai que Salma também vai continuar trabalhando na empresa, em sua equipe. Cansado e cada vez mais decepcionado, o homem diz à filha: "Você é craque em ter a pior gentalha ao seu redor. Por isso você está como está." Ofendida, a moça dá meia volta e vai embora. E no esconderijo, Félix se vangloria, dizendo a Baldomero que ainda não perdeu a mão para atirar, pois acertou certinho o tal Ramon, mesmo com o carro em movimento. O infeliz comenta com o comparsa que está pensando em tirar Jerônimo da jogada e trabalhar direto com a tal Samantha Vega. Porém, Baldomero aconselha o compadre a esperar que o rapaz lhe pague o dinheiro que prometeu. Algumas horas mais tarde, Geraldo vai ver Adela no presídio feminino e conta o que aconteceu com a testemunha. Ele explica que o homem foi baleado, mas está hospitalizado. Porém, para piorar a situação, o homem revela que Nancy vai tentar que a justiça tome o testemunho de Ramon no hospital, mas isso poderá demorar um pouco mais do que eles gostariam. Inocente, Adela pergunta ao namorado quem poderia ter interesse em machucar um homem tão simples, e Geraldo, muito sem graça, diz que acha que Samantha está por trás de tudo, apesar dele não gostar nada de pensar daquela maneira. Na periferia, no mesmo bar chinelão de sempre, Samantha e Jerônimo se encontram novamente, mas desta vez é de dia. O trambiqueiro conta que procurou nos registros do Hospital Vega e Ramon não foi para lá. Ele diz ainda que, provavelmente, como o sujeito é do interior, deve ter se assustado e voltado para seu povoado. Mas Samantha, educada como sempre, diz ao amante que está cagando e andando para o que ele acredita ou deixe de acreditar, pois o que ela quer são provas. Assustado com a ira da desequilibrada, Jerônimo revela que estão buscando o paradeiro da testemunha e dá a maior escorregada na maionese, pois Samantha descobre que ele envolveu mais alguém nas peripécias do casal. Os olhos da moça quase saltam da sua cara de tanto ela insistir em saber quem mais sabe do que os dois aprontam. Se peidando todo de medo, o gordinho resolve confessar que pediu ajuda a um conhecido para matar Ramon. Soltando fogo pelas ventas, Samantha imprensa ainda mais o amante ao descobrir que não foi ele quem fez o serviço. Jerônimo, dizendo que não é um assassino, conta que pediu ajuda a Félix, revelando inclusive que ela o conhece, pois se trata do esposo de Luz, que trabalhou na mansão como doméstica. A influência não sabe se soca a cara do sujeito ou encontra uma solução. Furiosa, ela diz: "Você é um imbecil. Agora tem mais uma pessoa que sabe que estou por trás de tudo isso. Você se deu conta do que fez, seu animal?" Mas o ex-enfermeiro resolve responder e diz: "Bom, olha só, eu tô cansado das suas ameaças. Além do mais, fiz um grande favor pra você." Lembrando ao canalha que ela pagou muito bem por aquele favorzinho, Samantha avisa para o amante mudar o tom, pois não admite que alguém fale com ela daquela maneira. Porém, Jerônimo, que já tá com o fiofó na reta e não tem mais nada a perder, avisa: "E você não se esqueça de que eu sei muita coisa, e se eu tiver afim, posso muito bem abrir minha boca." A influência resolve ameaçar mais uma vez e diz que se ela cair, ele cai também. Porém, Jerônimo, o macho mexicano que conseguiu levar a influência pra cama a tapas e beijos, responde: "Até pode ser, mas eu tenho muito menos a perder do que você. Por isso, é melhor você começar a me tratar com mais respeito." Do outro lado da cidade, Leonardo e Ângela contam a Pablo e Luz
que o mecânico está com uma forte infecção intestinal e, por isso, o transplante de rins marcado para o dia seguinte terá que ser adiado. E como nunca vem uma merda só, a enfermeira resolve abrir a boca e diz que, com isso, não sabem quanto tempo vai levar para que Abel esteja apto para doar o rim, e também não tem como afirmar quanto tempo Pablo vai durar sem o transplante. Para piorar mais ainda a situação, Leonardo completa o prognóstico dizendo que somente depois de 15 dias, aproximadamente, é que Abel estará apto novamente para doar o órgão. Luz se apavora, dizendo que é muito tempo, mas Ângela consola a amiga, dizendo que vai dar tudo certo. Na cadeia, Geraldo se culpa pelas atitudes da filha, dizendo que não soube criar a menina, mas Adela o consola afirmando que sabe que o namorado fez tudo pela filha, com muito amor. Nesse meio tempo, Nélida e Dário levam Josué, que teve alta, para Ângela e Álvaro. Leonardo passa pela porta do quarto onde o casal está e não gosta do que vê. Porém, entende a emoção dos pais que acabaram de receber o filho depois de tanto tempo internado. Na pracinha, Sebastião devolve os desenhos de Clarinha e conta que foi Verdário. A menina quer saber por que ele está se metendo em sua vida e o desenhista explica que ficou muito chateado pelo que o pediatra fez. Mas depois de conversar com ele, entendeu que o sujeito realmente fez tudo por amor. Clarinha não gosta e diz ao amigo que ele está do lado de Dário e contra ela. Porém, o rapaz explica que não se trata disso, e sim de um homem mais velho que preferiu abdicar do amor de sua vida, para que ela não desperdiçasse sua juventude. A garota insiste em dizer que Dário é um mentiroso, mas Sebastião afirma que o médico realmente a ama. Revoltada, Clarinha deixa o amigo plantado, falando sozinho, e enquanto na cadeia, Geraldo declara mais uma vez seu amor por Adela, dizendo que não vê a hora de poder largar tudo para trás e viver no interior. No hospital, o casamento de Luz e Pablo está sendo celebrado na UTI, com a presença dos amigos, parentes e de todas as enfermeiras do andar. Até Leonardo e Josué estão presentes e, obviamente, quando Luz joga o buquê, quem pega é Ângela. Semanas depois, na mansão, Salma está no mesmo reme-reme, reclamando para a sogra que Leonardo não voltou mais para o apartamento e só deposita o dinheiro para os remédios e comida. Ela ainda diz que o médico a acompanha em todos os exames, mas não quer uma relação com ela, e ainda tem a cara de pau de dizer que a culpa é de Ângela, que finalmente conseguiu tirar seu marido. Mirtes também reclama do filho, dizendo que a única coisa que Leonardo quer saber é sobre a história a respeito de seu verdadeiro pai e não fala de outra coisa. Salma resolve julgar a sogrona e toma o maior pito, mas, pedindo desculpas, diz que a única coisa que quer é recuperar Leonardo. Mirtes diz para a nora não se preocupar, pois com seu novo plano vão se livrar de vez de Ângela. A socialite aproveita para perguntar se já está tudo pronto com a fundação. Salma diz que sim, mas critica o nome da instituição, que foi chamada de Fundação Josué Gutierrez, em homenagem ao pai de Ângela. A mulher então explica que, apesar do nome, são ótimas notícias, pois agora podem pôr em prática o novo plano. A desbotada dá um panfleto da nova instituição, dizendo que já está organizando o primeiro evento para a arrecadação de fundos. Mesmo Mirtes dizendo que isso é ótimo, pois assim podem se livrar mais rápido da enfermeira, Salma diz que sente que está ficando de fora da jogada. Ela conta que decidiu não confiar mais em Álvaro, pois tem certeza que ele ainda é apaixonado por Ângela, e nada lhe tira da cabeça a ideia de que o rapaz só foi seu comparsa, para proteger a ex-mulher. Nesse meio tempo, Ângela começa a sua via sacra, visitando possíveis investidores, para juntar a grana que falta para a fundação. Pela cara da moça, a coisa não está indo muito bem. No hospital, Ed leva Gibo para ver Estrelinha. A menina cobra do garoto porque ele não foi visitá-la antes, e ele responde que não o deixaram entrar, pois ela estava cheia de pereba, coisa que ele não tem, pois toma banho a cada 4 dias. De volta ao hospital, Ângela conta a Leonardo que não conseguiu nada nas suas buscas, mas o médico tem uma saída e promete falar com os amigos de seu pai, que tem muito dinheiro, pois tem certeza que eles vão se interessar. Abel, que vai buscar seus novos exames no hospital, descobre que já pode doar seu rim a Pablo. E de noite, de volta ao hospital, Ângela está feliz da vida, pois Leonardo conseguiu a primeira doação para a sua fundação. O rapaz pergunta se não merece um convite para jantar, e a enfermeira prontamente responde que é o mínimo que ela pode fazer pela ajuda dele. Feliz da vida, depois de muito tempo, o médico conta que a comida do hotel onde está morando é horrível, e Ângela, querendo exibir seus dotes, se oferece para cozinhar para ele. Do outro lado da cidade, o advogado de Samantha chega à mansão, dizendo que precisa entregar a ela o pedido de divórcio,
protocolado por Álvaro na justiça. Mas algumas horas mais tarde, Nestor está no escritório de seu cliente, entregando a ele a resposta de Samantha ao pedido do rapaz, cobrando tudo o que foi descrito no acordo pré-nupcial que os dois assinaram. Nesse meio tempo, Leonardo chega com Ângela ao cortiço, que carrega o filho adormecido. Ao colocar o bebê no berço, o médico comenta que ter um filho dá muito trabalho, mas vale a pena. A moça confessa que adoraria ter uma família com ele e com as crianças. O rapaz fica emocionado e pergunta se realmente ela estaria disposta a fazer aquilo, e Ângela responde que sabe que Salma jamais deixaria, mas gostaria muito de ajudar Leonardo a criar sua filha. Obviamente, os dois declaram mais uma vez seu amor e sai aquele beijão. Só que desta vez a coisa avança mais um pouquinho. Porém, como a alegria de pobre dura pouco, Josué acorda interrompendo a primeira transa do casal. Sem graça, Ângela diz que precisa alimentar a criança, e o médico se retira, dizendo que quer dar à namorada um pouco de privacidade. Do outro lado da capital, Álvaro, depois de ler o documento, diz a seu advogado que a esposa está tentando se fazer desperta e está pedindo muito mais do que está previsto no acordo pré-matrimonial. Nestor lembra que avisou que Samantha iria deixá-lo pelado, mas o rapaz não quer saber e pergunta se existe a possibilidade de ganhar o processo. O advogado conta que sim, porém seria um processo muito longo. Mais uma vez, Álvaro interrompe o advogado, dizendo que não tem tempo para isso. Nestor aconselha seu cliente a tentar conversar com a mulher e chegar a um acordo, mas o moço diz que com Samantha isso não é possível. O advogado dá mais algumas sugestões, até que resolve dizer que Álvaro é um mágico quando se trata de convencer as pessoas a fazerem o que ele quer. Na mansão, tirando as alianças do dedo, Samantha se recusa a seguir o conselho de seu advogado, que mandou a moça tentar chegar a um acordo com o marido. Mesmo dizendo que não é bom para a influência ter tantos problemas jurídicos acontecendo ao mesmo tempo, e coisa e tals, a moça joga os anéis na mesa, e se levantando, diz ao advogado que ela nunca se rende. No cortiço, Ângela pede desculpas a Leonardo por seu bebê ter interrompido o lesco-lesco, mas o rapaz, super compreensivo, diz que entende perfeitamente a situação e diz que o tempo dos dois ainda vai chegar. Mas a enfermeira resolve dar uma cutucadinha de leve no namorado e diz que, enquanto ele estiver casado, os dois não têm como começar uma relação, pois o fato dele não morar mais na mesma casa que Salma não é suficiente. Só que Leonardo não desiste e diz que quer fazer parte do futuro da moça, contando que está a fim de fazer parte dos planos dela e está disposto a ir embora com ela para Real del Mar e ajudar com o hospital. Enquanto isso, em seu escritório, Álvaro se recorda do dia em que Ângela revelou que não pensa em deixar seu filho crescer perto daquele mau exemplo de pai, e ele a ameaçou, dizendo que a moça jamais iria se livrar dele. Nancy chega à casa de Ângela para contar que Ramon já depois do hospital a favor de Adela, e com isso, espera que o juiz decida a favor da mulher na próxima audiência. Logo que a advogada sai, a enfermeira recebe uma mensagem de Álvaro querendo ver o filho, mas a moça diz que já é tarde e a criança está dormindo. Mas como o sujeito não tem simancol, por mais que a moça corte o embalo dele, Álvaro segue mandando mensagens chantagistas. Ângela desiste e simplesmente responde com um sonoro até amanhã. Sozinho no escritório e chorando muito, o rapaz resmunga com seus botões que está preso na jaula que ele mesmo construiu. E na mansão, totalmente pirada da batatinha, Samantha abandona a elegante taça de vinho tinto e, encolhida em sua cama, se balança feito doida tomando no bico de uma garrafa de tequila. Para cada gole, um comprimido e para cada comprimido um grito dizendo: "Eu te odeio. Eu odeio vocês. Odeio todo mundo. Vocês não poderão me derrotar. Jamais." No dia seguinte, Ângela está apressada para sair, enquanto dá as instruções a Ed, que está cuidando de Josué. Enquanto isso, em seu consultório, Leonardo conversa com a foto do falecido pai, dizendo que vai encontrar o responsável pela sua morte. Júlio aparece e diz que quer conversar com o filho, mas o médico afirma que não tem nada a dizer, pois ele e sua mãe são um par de mentirosos. O capitão insiste e diz que quer começar uma relação de pai e filho, porém o rapaz afirma não ter o menor interesse em fazer isso e dispensa o militar, dizendo que precisa sair para uma cirurgia. Sozinho no consultório, Júlio conversa com a foto de Sandro, dizendo que os dois precisam fazer as pazes pelo bem do filho e ainda se justifica, contando que só queria que Mirtes pagasse pelo que fez. Triste, o capitão confessa que não sabia que Leonardo era seu filho. Emocionado, o homem agradece ao falecido engenheiro por ter criado tão bem o rapaz. Samantha chega ao hospital com um óculos de sol gigante,
tentando disfarçar a cachaçada da noite anterior, quando encontra seu pai saindo. Dando uma de chefe, ela pergunta onde o homem vai. Ele a ignora, mas a influência agarra Geraldo pelo braço e diz que é melhor ele não se esquecer que é aquele hospital quem paga seu salário. Envergonhado com mais esse vexame da moça, ele resolve cumprimentar a filha educadamente. Abrindo o maior sorriso, ele diz que a moça não deve estar ciente, mas é o dia da audiência de Adela, e ainda dá uma sacaneada dizendo: hoje se encerra esse caso, mas você não precisa me parabenizar. É apenas mais um dos seus planos que deu errado. Na mansão, Mirtes conta a Nora que conversou com o advogado e ele orientou muito bem sobre seu novo plano, desde que Ângela fique como presidente da fundação para angariar fundos, Geraldo como diretor-geral e ela como tesoureira. Salma já quer ajeitar seu lado também, mas a megera perneta avisa que é melhor ela não aparecer na fundação por enquanto, explicando que a moça pode ser mais útil se trabalhar nas sobras. E explicando como a falcatrua vai acontecer, Mirtes diz que precisam fazer com que Ângela assine documentos com transferências do dinheiro arrecadado para sua conta pessoal e assim podem acusá-la de estar desviando fundos. A mulher ainda diz que a grana desviada ficaria com ela, mas desapareceria assim, do nada. E se houver alguma auditoria, a enfermeira vai figurar como a única responsável pelo desaparecimento do dinheiro. A pupila do mal vibra com a ideia da sua mentora, dizendo que ficou encantada com a inteligência da socialite. Enquanto isso, no hospital, Leonardo verifica com Nélida se está tudo pronto para o transplante de rins de Pablo. Dário aparece para dizer ao irmão que vai dar tudo certo na cirurgia, e Leonardo aproveita para perguntar ao pediatra se ele já sabe que os dois, na verdade, não são irmãos. Mas o rapaz diz que não importam os laços de sangue, pois o cirurgião vai continuar sendo seu irmão. Dário aproveita a oportunidade para pedir ao rapaz que perdoe sua mãe, lembrando que ele levou muito tempo para perdoar Fedra, mas quando o fez, sentiu um grande alívio e muita paz. Abel, que já está pronto para a cirurgia, conversa com Nancy e demonstra mais uma vez a sua insegurança em relação à posição social da namorada. Mas ela deixa claro que a única coisa que importa é que o mecânico saia bem do transplante, para que os dois possam continuar juntos. Nancy afirma que ama o rapaz, e ele, pela primeira vez, diz que também ama a advogada. Antes de ir para a sala no centro cirúrgico, Leonardo resolve dar uma passadinha em seu consultório e, vendo a foto do pai, conversa com o falecido, dizendo que, talvez, Dário tenha razão, e ele deve, além de perdoar a mãe, dar uma oportunidade a Júlio. Mas a reflexão do médico é interrompida com a chegada justamente de Mirtes, que avisa que tem reunião com Geraldo para tratar da nova fundação. Leonardo diz que foi bom ela tocar no assunto, pois quer saber o motivo dela estar se metendo na fundação de Ângela. Mirtes retruca e diz que a instituição pertence a Geraldo. E além disso, o filho sabe muito bem que ela sempre esteve envolvida com fundações beneficentes. Só que o médico resolve responder: "Ai mamãe, por favor, você está falando comigo? Você realmente mentiu para Geraldo dizendo isso?" Mas Mirtes, que não bate muito bem da cachola, alega que está tentando fazer as coisas da maneira certa e ainda diz: "Acho bom você não se meter e ir envenenar a cabeça de Geraldo com as suas teorias." O médico, que está com a mãe atravessada, responde: "Aqui a única pessoa que engana os outros é você. O que você está aprontando desta vez?" E a mulher resolve virar o jogo dizendo: "Ai, Leonardo, por favor. Quem é você para me dar sermão? É você quem está agindo de maneira imoral ao abandonar sua família." Leonardo, por sua vez, responde: "E você tem a cara de pau de me dizer isso na minha lata? Com o passado que você tem?" Mirtes se irrita e diz que seu passado é seu problema, mas o cirurgião deixa claro que as ações da mãe no passado acabaram afetando sua vida, e agora tem que pagar pelos erros dela. Se fazendo de vítima, a mulher reclama que está decepcionada com o filho, pois ele a faz se sentir como a pior mulher do mundo, e ainda tenta dizer que o filho não presta por ter deixado Salma grávida, sozinha, para correr atrás de Ângela. Para finalizar o embate, Mirtes declara que, um dia, o rapaz vai se arrepender de tudo o que está fazendo, e enquanto Abel e Pablo conversam aguardando a cirurgia, Ângela leva os últimos exames dos primos para Leonardo revisar. O médico comenta que, de acordo com aqueles resultados, os primos estão prontos para o transplante e pede a Ângela que acompanhe a operação. Porém, Salma aparece e, sendo mais uma vez inconveniente, diz ao marido para ele ser mais discreto com sua amante e exige que ele dê mais atenção a ela e à filha que está por nascer. Tentando manter a calma, Leonardo deixa claro que Ângela não é sua amante e a moça não tem por que ofendê-la.
O rapaz ainda diz que não tem tempo para trololó, pois precisa entrar em cirurgia. Salma muda a tática e, se fazendo de indefesa, pede perdão ao marido e tenta alisar o rapaz, pedindo que ele volte para o apartamento e ainda diz que, se ele não quiser fazer isso por ela, que faça pelo bebê. O rapaz dá um passo para trás, tentando se livrar das mãos pegajosas da mulher e pergunta se está faltando alguma coisa, pois, até onde se lembra, tem pagado todas as despesas dela. Mas a moça insiste, dizendo que ele faz falta a ela e para a criança. Porém, o médico se irrita e manda a xarope parar de usar a gravidez para chantageá-lo. Mudando de tom, Salma avisa ao marido para ele não a obrigar a fazer coisas que não quer. Furioso, Leonardo é taxativo e diz à esposa para parar com as ameaças. Nesse meio tempo, enquanto Samantha toma um engove atrás do outro para tentar curar a cachaçada da noite anterior, Mirtes aparece no escritório da moça, querendo saber se ela realmente queimou a carta. Depois de dar uma patada na comparsa, mandando-a parar de encher o saco com esse assunto e perguntando se a mulher não tem mais nada para fazer, a influencer resolve jurar que queimou tudo para tentar se livrar da megera. Mas, assim que Mirtes sai, Samantha resolve conferir que o bilhete ainda está guardado em um compartimento secreto da gaveta de um armário. No corredor, Mirtes comenta com seus botões: "Você acha mesmo que me engana? Enquanto você vai com a farinha, eu já estou voltando com o pão, garota estúpida." No consultório de Fedra, Dário diz à mãe que Leonardo está muito chateado, pois descobriu que Mirtes mentiu para Sandro e para Júlio, enganando os dois sobre a paternidade do filho. No meio da conversa, a médica recebe um e-mail. Sem acreditar no que está lendo, ela pede ao filho que veja se é mesmo o que ela entendeu. Os dois vibram de alegria, pois Fedra foi escolhida para ocupar a vaga no Centro de Pesquisas Neurológicas no Canadá. E em seu escritório, Álvaro e Nestor continuam queimando a moringa para encontrar uma saída para a saia justa em que o rapaz se meteu, quando pediu o divórcio a Samantha. O moço acaba recebendo uma mensagem da esposa, dizendo que os dois precisam conversar, mas na realidade, ela está em seu escritório enchendo a cara de bebida e calmantes. Desesperada, ela ensaia mandar várias mensagens para o marido e acaba apelando. Irritado, Álvaro comenta com o advogado que Samantha deve estar bebendo e não vai falar com ela, pois o advogado sabe muito bem o que ela fez da última vez que se falaram. Nestor explica que a contestação que fizeram na justiça para embargar as exigências de Samantha para dar o divórcio vai demorar a ser julgada, avisando que Álvaro vai precisar de todas as armas que puder, se quiser ganhar o processo. E no consultório de Fedra, ela e o filho, entre lágrimas, fazem as pazes. O rapaz revela que levou muito tempo para entender que ela foi mãe solo e não tinha como dar conta de tudo. Chorando, o pediatra conta que está se sentindo muito sozinho sem Clarinha, mas a médica diz que ele sempre terá o amor da mãe. Do outro lado da cidade, Geraldo encontra a Adela no corredor antes de entrar na sala do juiz. Enquanto isso, no hospital, Ed vai ver Estrelinha acompanhado do promotor de justiça e explica à menina que teve que avisar ao homem que ela estava internada. Ele ainda diz que, se os dois quiserem realmente ficar juntos, não podem mais pregar mentiras. O sujeito conta à menina que ele precisa acompanhar a melhora na saúde dela, pois, quando ela estiver boa, terá que voltar para o orfanato. A menina treme de medo e diz que nunca mais quer ficar boa, pois não pensa em voltar para aquele lugar. No tribunal, Nancy chega quase chorando e diz que não sabe muito sobre a cirurgia dos primos, pois Angela pediu que ela acompanhasse a audiência da mãe. Tentando tranquilizar a advogada, Geraldo comenta que os primos são fortes e tudo vai dar certo. Algumas horas mais tarde, Leonardo conta à Luz que o transplante foi um sucesso. Jerônimo leva o resto do dinheiro que devia a Félix, dizendo que agora os dois estão quites. Mas o bandido, jogando a grana longe, avisa que o rapaz ainda lhe deve dinheiro pelo favorzinho que fez a sua amiga Samantha, lembrando que ele prometeu que a moça iria pagar bem. O enfermeiro revela que a moça não vai pagar mais nada até saber o que aconteceu com Ramon. Mas o meliante lembra que foi ele quem atirou na testemunha de Adela e fez sua parte, deixando claro que, se o cara morrer ou viver, não é problema seu, e sim do destino, e quer seu dinheiro. Jerônimo argumenta que a influência não quer abrir a mão, e Félix, batendo na mesa, chama o cara de inútil, imbecil, idiota e tudo mais. Assustado, o enfermeiro percebe que o bicho é feio e está se aproximando. Ele resolve perguntar o que o bandido quer que ele faça e o indivíduo diz que quer um encontro com Samantha. Samantha, que, aliás, está atrás do marido. Ela acha o rapaz no meio da rua e manda Álvaro entrar no carro. Porém, ele não está afim e pergunta se ela está bebendo de novo.
A moça nega e pede que ele entre no carro, pois está disposta a entrar em um acordo que vai render a ele muitos milhões e ainda vai livrá-lo do contrato pré-matrimonial. Álvaro diz que só entra no carro se ele dirigir, mas a moça não se convence e ordena que o marido entre no veículo de uma vez, avisando que sua oferta tem tempo limitado. Preocupado, o rapaz entra no carro e quer saber onde os dois vão. Samantha simplesmente responde que vai levar o esposo para o fim do mundo. Nesse meio tempo, Ângela chega correndo ao tribunal, pois acha que está atrasada para a audiência da mãe. Ela encontra Geraldo e Adela e conta que correu tudo bem na cirurgia dos primos. O juiz chega e pede que os presentes tomem assento para que ele possa proferir sua sentença. Enquanto isso, Samantha leva Álvaro para uma estrada deserta e senta o pé no acelerador. O rapaz começa a ficar com medo e pede que ela diminua a velocidade, mas a patricinha desmiolada, rindo, diz que está adorando o rolê. Quanto mais Álvaro pede que ela pare de correr, mais a moça acelera. O rapaz reclama e avisa que não está gostando do joguinho da esposa, mas a mulher revoltada responde: "Isso é mentira. Você sempre gostou de jogar. Você joga com todos. Jogou com minha família, com Ângela, comigo, com a empresa. Então por que não posso jogar com a velocidade?" E mete o pé de novo. Mas um carro se atravessa na estrada e Samantha perde a direção, provocando um acidente. No tribunal, o juiz declara que Adela é inocente, colocando a mulher em liberdade. E enquanto no hospital, Leonardo explica que Pablo está em recuperação e ainda não foi levado para o quarto, ganhando um abraço de Guibo por ter salvado a vida do padrasto, Geraldo não se contém dentro das calças, na porta do tribunal, esperando por Adela. A mulher finalmente sai e abraça a filha, mas o empresário atrás da enfermeira diz que agora é sua vez de ganhar um carinho. Geraldo convida todo mundo para almoçar no melhor restaurante da cidade, mas Adela corta o embalo do baixinho, dizendo que prefere ir para casa, pois quer conhecer seu netinho. No cafofo de Félix, Jerônimo diz que Samantha não está atendendo o telefone, mas vai conseguir marcar o encontro. O bandido, então, pede ao enfermeiro que conte todos os trabalhos que fez para a Influence, mas o rapaz se recusa a falar, alegando que ela é muito perigosa. Vendo que o rapaz não vai abrir a boca, Félix tira a arma que estava escondida na cama e a coloca em cima da mesa, dando a opção para o moço falar por bem ou por mal. Adela chega em casa e finalmente conhece Josué. Ed chega em casa, explicando que demorou porque teve que passar no hospital para ver Estrelinha. Geraldo, que apesar de ser um cirurgião cardiovascular, pena para cortar tomates, sem tirar o paletó. Ed percebe a dificuldade do empresário e pergunta se é aquilo que ele vai dar para Adela comer, comentando que achava que ele era um cara mais romântico. O homem pergunta se aquilo que está preparando não está bom, e o rapaz diz que não é o bicho, mas vai dar pro gasto, pois afinal, ele está fazendo tudo com muito amor. Preocupado com a demora no preparo da comida, ele pede a Nancy se não pode substituir o facão por um bisturi e a advogada acaba caindo na risada. Mas Geraldo é obrigado a interromper o banquete de tomate com cebola que está preparando. É que ele recebe uma ligação da secretária que informa ao chefe que Samantha e Álvaro sofreram um acidente. Assim que desliga o telefone, ele conta o que aconteceu, dizendo que tem que ir correndo para o hospital. Enquanto isso, Leonardo examina Abel, que não acorda da anestesia e comenta que não entende o que está acontecendo. Uma enfermeira entra no quarto do rapaz e avisa a Leonardo e Nélida que Samantha e Álvaro sofreram um acidente de carro e estão indo para o hospital em estado grave. Geraldo e Ângela chegam bem na hora que Galegos está recebendo os acidentados. A enfermeira se oferece para ajudar e o médico avisa que vai precisar das habilidades da moça que sai correndo atrás do doutor. Nélida avisa Geraldo que Samantha está estável, mas apresentou um nível muito alto de álcool no sangue e também apareceram traços de ingestão de muitos tranquilizantes. Nesse meio tempo, na pracinha, Sebastião conta a Clarinha a sequência da história que estão desenhando, mas Dário liga para a moça contando que Álvaro se acidentou. No quarto de Pablo, Luz e Guibo vão ver o ursão, que já está recuperado da anestesia. A moça conta que só vai conseguir ser feliz quando se livrar do ex-marido que é muito vingativo e perigoso. Oscar providencia uma coletiva de imprensa para explicar a situação de Álvaro e Samantha, confirmando o acidente, mas avisa que o hospital vai emitir mais tarde um boletim sobre o estado de saúde dos dois. E depois de visitar Pablo, Guibo resolve atender o pedido da amiguinha e leva para Estrelinha um copo enorme cheio de gelo. Nélida aparece de surpresa para levar o garoto, dizendo que Luz o está procurando. A menina, sozinha, mete as pedras de gelo no travesseiro e deita em cima. Mirtes aparece na sala de Geraldo, que está falando com Adela no celular.
O homem faz várias declarações de amor para a mulher na frente da megera manca, mas a secretária aparece dizendo que tem mais um repórter para falar com ele. O empresário avisa que não quer falar com ninguém, mas avisa a dela que precisa atender as pessoas no hospital. Assim que ele desliga, a mulher se faz de boazinha, dizendo que está ali para ajudar o homem, e corre para trás da poltrona do médico para fazer massagem nas costas dele. Os jornalistas invadem a sala de Geraldo, que, irritado, expulsa todo mundo. A situação fica ainda pior naquela noite. Nélida está apavorada tentando encontrar doadores de sangue para Samantha, e explica a Angela que está tendo muita dificuldade por causa das coisas horríveis que falam da moça na internet. E com isso, ninguém quer ajudá-la. A moça então, revelando que seu tipo sanguíneo é O negativo, diz que pode doar sangue para Samantha, pois a vida da influência está em perigo. E enquanto Clarinha pede a Deus que salve a vida de seu pai, contando com o ombro amigo de Sebastião, Geraldo está ao lado da filha. A moça, que está entre a vida e a morte, chegou a perder metade do rosto no acidente. Em outro quarto, Álvaro, que está sendo cuidado pelos médicos, também não recobrou a consciência ainda. Ângela aparece no quarto da moça e diz a Geraldo que fica com ela. O homem, sem forças nem para caminhar, aceita a ajuda e sai do quarto, dizendo que precisa ir até o escritório. Dário chega junto com o irmão ao consultório do cirurgião. Os dois conversam sobre o acidente e o pediatra confessa que sabia que algo assim iria acontecer, pois Samantha estava muito mal das ideias. Porém, o rapaz aconselha Leonardo a descansar um pouco, pois ele ainda não conseguiu parar desde a cirurgia dos primos. Mas a conversa dos dois acaba sendo interrompida com a chegada de Júlio. Leonardo, que tem o pavio curto, pergunta ao capitão qual foi a parte que ele não entendeu quando disse que não queria vê-lo. Dário, vendo que a cobra vai fumar, sai de fininho. Nesse meio tempo, Guibo volta ao quarto de Estrelinha para contar suas peripécias de cantor de rua, mas a menina começa a tossir. O garoto, assustado, resolve ver se a amiguinha está com febre e descobre que a garota está muito quente e sai correndo para procurar ajuda. Em seu consultório, mesmo a contragosto, Leonardo resolve ouvir o que o militar tem para dizer. Ele explica que também está sendo difícil processar que, do nada, descobriu que tem um filho com a mulher que foi o grande amor de sua vida. Porém, infelizmente, ela preferiu o dinheiro. O médico fica bravo e diz que não vai permitir que Júlio fale mal de sua mãe e manda o homem se retirar. Porém, antes de sair, o capitão pede ao rapaz uma oportunidade para demonstrar que tudo o que está dizendo é verdade. Geraldo, que conseguiu ficar sozinho alguns minutos em seu escritório, conversa com a foto da falecida, pedindo que ela cuide da filha que está mal. A dela aparece para confortar o namorado e, depois de abraçar o médico com carinho, diz que levou alguma coisa para ele comer. Depois de provar o quitute feito por Ed, o empresário confessa que gostaria de fugir dali e ir para bem longe com a mulher, esquecendo de tudo e, mais uma vez, declara seu amor pela mãe de Ângela. E por falar na enfermeira, a moça resolve ver como Álvaro está. Mesmo o rapaz estando inconsciente, ela diz que, apesar de tudo, nunca lhe desejou mal e espera que ele se recupere, pois Clarinha precisa dele e não quer que seu filho cresça sem um pai. Alguns momentos mais tarde, Leonardo vai à sala de Ângela para saber como ela está, pois soube que doou sangue. O rapaz convida a moça para dar um passeio, mas ela diz que precisa ver Josué. Leonardo comenta que acabou de encontrar a dela, que foi levar comida para Geraldo, e ela mandou avisar que está tudo certo e a filha não precisa se preocupar. Do outro lado da cidade, Mirtes chega ao apartamento do filho e diz a Salma que a dela saiu da cadeia, e Geraldo correu atrás dela como um cachorrinho. A mulher diz ainda que, por culpa dela, não conseguiu conversar com o empresário sobre os assuntos da nova fundação. Salma tenta consolar a sogra, dizendo que com o acidente de Samantha e Álvaro, Geraldo não teria cabeça para falar sobre aquilo, e ainda comenta que esteve pensando e decidiu armar outra tramóia para se livrar de Ângela. A mulher se interessa e quer saber qual é o novo plano maquiavélico da comparsa. Salma, então, começa explicando que já tem uma lista de amigos de confiança que vão ajudá-la. Mas Ângela está ocupada passeando na pracinha perto do hospital, com Leonardo, que dá uma singela rosa para a moça e confessa que ela é a mulher mais maravilhosa que conheceu, prometendo que nunca mais vai deixar que a vida os afaste. Enquanto isso, no hospital, Álvaro e Samantha recobram a consciência ao mesmo tempo. Ela se dá conta que perdeu metade da cara e ele se lembra dos momentos anteriores ao acidente, porém não sabe onde está e não consegue enxergar. Samantha grita arrancando o curativo do rosto, enquanto a enfermeira tenta acalmar a moça. No outro quarto, Álvaro também se desespera, pedindo ajuda, dizendo que não consegue ver nada.
Duas enfermeiras são necessárias para tentar conter a influência que se debate, histérica, na cama. Leonardo leva Ângela para seu quarto no hotel, onde já tem toda a cena romântica preparada, com luz de velas e rosas vermelhas. A enfermeira se emociona com o carinho do rapaz, já sabendo que, naquela noite, nada vai conseguir interromper o lesco-lesco tão prometido ao longo de toda a novela. A inocente, como quem não quer nada, pergunta se é ali que ele está dormindo. Mas Leonardo, disposto a descabelar o palhaço de qualquer jeito, diz que naquela noite não pretende dormir, pois quer ficar bem acordadinho, observando tudo o que tem direito, pois já faz muito tempo que espera por isso. É claro que Ângela, com a pepeca em fogo, topa na hora a brincadeira, e os dois, lentamente, vão tirando a roupa. Leonardo está tão concentrado que nem tirou a aliança. Nesse meio tempo, o fuzuê continua no hospital, pois Samantha não se controla, até que Galego chega e diz à moça que ela teve um acidente e por isso teve queimaduras em uma das mãos e no rosto. Gritando, mas segura por uma das enfermeiras e pelo médico, a moça diz que quer ver sua cara. Galego autoriza a outra enfermeira a trazer o espelho, mas pede à paciente que tenha muita calma. Mas, quando ela se enxerga no espelho, grita ainda mais de desespero. No quarto ao lado, Álvaro, surtando, acaba caindo da cama. Nélida aparece e acode o rapaz, contando que ele teve um acidente com Samantha. Chorando, o rapaz se abraça na enfermeira e diz que aquela maldita louca quase o matou. Mas quem está matando mesmo é Leonardo, que está no maior rala e rola com Ângela. Gibo consegue levar Ed para ver Estrelinha. O rapaz se assusta com a febre da garota e percebe que ela está toda molhada. O menino explica que a amiguinha pediu um copo com gelo e provavelmente ela colocou no travesseiro. Ed fica ainda mais preocupado e pede à menina que conte a verdade. Passando muito mal, Estrelinha conta que colocou as pedras de gelo nas costas, pois não queria ficar boa e voltar para o orfanato. Ela ainda conta que, quando foi adotada pela última vez, o casal que a levou era gente muito má, pois queria entregá-la em uma casa para que trabalhasse de serviçal, mas não contou nada antes, pois estava com medo. Na sala de Geraldo, Galego conta que Samantha está dormindo, pois teve uma crise histérica quando recobrou a consciência, principalmente quando se deu conta do que tinha acontecido com seu rosto. O médico ainda informa que Álvaro também recobrou a consciência, mas está cego, e estão esperando o retorno dos especialistas para saberem se a cegueira do rapaz é ou não irreversível. Nélida aparece para trocar as roupas de cama de Estrelinha e diz que já medicou a menina e espera que ela melhore logo. Mas a enfermeira resolve comentar que Álvaro está cego e Samantha teve a cara queimada por causa do acidente. Ed quer saber se Ângela já sabe das novidades, mas Nélida avisa que a moça só sabe que houve o acidente, mas não que o casal já recobrou a consciência, mas não sabe se deve ou não avisar a moça. O estudante conta que a amiga está com Leonardo e não acha legal interromper o momento dos dois. No quarto de Pablo, Luz, que está folheando uma revista, diz a Gibo que estão abertas as inscrições para outro concurso de talentos infantis. O garoto não quer participar antes que o ursão fique bom, mas o motorista incentiva o menino, dizendo que ele não pode perder aquela oportunidade. No dia seguinte, Ângela acorda nos braços do amado. Leonardo conta que já tomou sua decisão e pretende ser um bom pai para sua filha, mas não quer continuar casado. O celular do médico começa a tocar. Ele diz à enfermeira que é Salma. Ângela manda o moço atender, mas ele deve ter se arrependido, pois a moça já começa a conversa perguntando se o marido está com sua amante. Preocupado, Leonardo quer saber se a moça está bem, mas ela grita: "É claro que não estou bem. Eu continuo sendo sua esposa e você tem que estar comigo. Eu te fiz uma pergunta. Onde você está? No hotel? Está com ela, não é verdade? Eu te odeio, maldito traidor." Por mais que o rapaz tente dizer que a moça não pode continuar agindo daquela maneira, ela continua com as ameaças e diz: "Você está muito equivocado se acha que vou deixar você em paz. Vou continuar sendo assim até que você volte a viver com sua família, que é onde você tem que estar." O médico pede que a esposa não grite, pois consegue ouvi-la perfeitamente bem. A doida chega a tirar o celular do ouvido e, falando ainda mais alto, diz: "Vou gritar ainda mais alto até que essa vadia me escute, porque sei que ela está escutando. Tá me ouvindo, maldita Kenga?" De saco cheio, Leonardo, com toda a calma, avisa que se ela não precisa de nada, vai desligar. Porém, antes de cortar a chamada, o médico ainda escuta a esposa gritar: "É melhor essa infeliz dar conta logo de que está prejudicando uma família. É uma destruidora de lares. Tá me ouvindo, Ângela? Não vou permitir que você seja feliz nunca." O doutor desliga o telefone e fica com a maior cara de tacho,
enquanto Salma agarra a bolsinha e sai porta afora. Clarinha chega ao hospital para ver o pai e confirma com a enfermeira que Álvaro está cego e vai precisar de muita ajuda profissional, apesar de ainda não saberem se a deficiência é permanente. O rapaz escuta a voz da filha e começa a chamar pela mocinha. Deprimido, ele diz que agora não vai poder reconquistar Ângela, e muito menos ver seu filho crescer. Ele resolve perguntar onde está a enfermeira, mas pela resposta de Clarinha, o moço se dá conta que ela está com Leonardo, mas a menina resolve dar a real e pergunta se ele realmente pensa que a moça estaria ali, velando seu sono, depois de tudo que ele aprontou. No hotel, Leonardo e Ângela estão prontos para ir trabalhar. O médico promete mais uma vez que vai dar jeito na situação e a enfermeira jura que vai esperar por ele o tempo que for necessário. Leonardo confessa a Ângela que a vida ao lado de Salma é um inferno, mas a moça adverte o rapaz que precisam ter muito cuidado, pois a moça é muito perigosa e pode armar mais uma para prejudicá-los. O moço promete que vai entrar em acordo com a esposa e fazer os depósitos financeiros que manda a lei, afirmando que, assim, ela não vai mais poder detê-lo. Ângela recebe uma ligação de Clarinha que conta que Álvaro está cego. E no hospital, a moça tenta convencer o pai de que a fila andou e Ângela não quer mais saber dele, mas não adianta, pois o rapaz insiste que agora é um homem diferente. Em seu escritório, Geraldo e Galego conversam por telefone com um especialista em queimaduras para saber o que podem fazer por Samantha. O homem explica que pode fazer um enxerto de pele para reduzir o estrago, mas o importante agora é controlar os fluidos corporais da moça, para evitar que a região fique ressecada. Porém, o especialista explica que nunca conseguirá recuperar o rosto da moça totalmente e é possível que ela precise de várias cirurgias. Porém, o médico pede que Geraldo e Galego procurem ajuda psicológica e psiquiátrica para a moça, que pelo que soube, ela é propensa à depressão. Ao desligar o celular, o empresário conta que Braulio é um dos melhores cirurgiões plásticos do mundo e agora mora nos Estados Unidos. Ele diz ainda que o doutor é especialista em casos como o de sua filha e dá graças a Deus que o médico possa ir até o México cuidar da moça. Na porta do hotel, Leonardo e Ângela aparecem de mãos dadas e são observados por Salma. Álvaro, por sua vez, recebe o oftalmologista que explica que o problema dele pode ser que esteja em seu cérebro, pois ele tem uma inflamação grave naquela região, que piorou por causa de uma fissura anterior, que também já estava inflamada. O doutor diz que agora é preciso esperar o efeito dos antibióticos que o rapaz está tomando, mas só vai poder fazer um prognóstico correto depois de curar a inflamação por completo. Porém, pode haver morte de parte do tecido cerebral, o que provocaria uma cegueira irreversível. Chorando, Álvaro quer saber se vai voltar a enxergar. Sendo sincero, o oftalmologista diz que pode ser que sim, mas sua experiência em casos como o dele diz que não. Depois da noitada, Ângela chega em casa e sua mãe diz que Josué passou a noite super bem e não incomodou em nada. Ed e Oscar chegam com presentinhos para o bebê da enfermeira e lembram que a criança quase não nasceu por causa do atentado que a moça sofreu quando ainda estava grávida. Adela manda o estudante de medicina ir comprar fraldas, avisando que vai preparar o banho de Josué. Ângela, por sua vez, dá a criança para Oscar segurar, e o rapaz lembra imediatamente das afirmações de Samantha, quando jurou que ia se encarregar de evitar que Josué nascesse. Algumas horas mais tarde, no hospital, Galego e Leonardo orientam a equipe de enfermagem a não dar nenhuma informação à imprensa sobre o estado de saúde de Samantha e Álvaro. Nélida avisa que vai passar as instruções para a sua equipe, para que também fiquem atentos. Porém, uma gritaria acaba atrapalhando a reunião. É Salma, que chegou histérica ao hospital. Descontrolada, a mulher diz: "Descarados malditos! Eu acabei de ver os dois saindo do hotel como dois pombinhos apaixonados. Já perdi a conta de quantas vezes fui traída." Cheio de vergonha, Leonardo tenta acalmar a esposa, dizendo que as coisas não são como ela está pintando, e além disso, ela está fazendo outro escândalo. Mas a baranga não cala a boca e grita ainda mais alto: "Eu quero que todo mundo neste hospital saiba que tipo de homem você é, Léo. Você me deixa de lado para ficar com aquela vadia, além de me deixar sem grana para dar tudo a ela. E também não dá a mínima para a nossa filha." O médico diz que ela está exagerando, pois tem cuidado das duas, mas não adianta. A moça continua a gritar e agora seu alvo é Ângela. Salma chama o marido de mentiroso e, partindo para cima de Ângela, grita: "E você? Vai negar que vocês são amantes? Que tem uma relação?" A enfermeira pede à moça que se acalme, pois pode fazer mal para a gravidez, mas não adianta. A espevitada continua com seu show e diz que são Ângela e Leonardo que prejudicam sua saúde
e estão colocando em risco a saúde da bebê que está esperando. Não satisfeita com o barraco, a desequilibrada ainda reclama. E você, Leonardo, não me dá dinheiro para comprar as coisas para sua filha, pois gasta tudo com essa qualquer, que nem sabe de quem é o filho, se é seu ou de Álvaro, ou talvez de outro cara com quem ela deve ter dormido. Malditos desgraçados. Vendo que a situação está ficando cada vez mais séria, Nélida resolve se meter para ajudar Leonardo a conter a moça. Outra enfermeira também corre para ajudar. Mas a maluca não para com o chilique, mesmo Leonardo lembrando que os dois já estão separados há algum tempo. Geraldo, que ouviu a gritaria, aparece perguntando o que está acontecendo, e virando-se para Salma, pergunta a ela se não tem noção de onde está, lembrando que ali é um hospital. Ele manda a moça ir até o seu escritório imediatamente e pede que o resto do povo que estava assistindo ao espetáculo volte a trabalhar. Enquanto isso, Clarinha procura conforto em Dário, pois está preocupada com o pai. O rapaz a consola e diz que os dois podem ser bons amigos. Mas a mocinha declara seu amor pelo pediatra, que diz que também a ama, mas antes de tudo, quer que a garota seja feliz. Já no consultório de Geraldo, Salma leva a maior bronca do empresário, mas se justifica dizendo que o marido a deixou, mesmo estando grávida. Porém, o empresário argumenta: "Me perdoe, Salma, mas você mentiu e enganou Leonardo. Isso foi errado. Você fingiu que tinha depressão e um médico perdeu seu trabalho por causa disso." Fazendo voz de criança, ela pede desculpa, mas insiste em dizer que o marido a deixou para ficar com Ângela, e isso está errado. A cara de pau ainda pede a Geraldo que converse com Leonardo, pois o médico e a enfermeira já estão juntos há muito tempo. Porém, o empresário diz que não quer se meter. Mas Salma implora para que o homem converse com seu marido, dizendo que o que ele está fazendo não está certo. Ed insiste para que o moço enfrente a situação, mas Oscar diz que ele não sabe tudo de sua vida e tem medo de contar, pois pode estragar a relação dos dois. O rapaz toma fôlego, e na hora em que vai revelar seu grande segredo, Josué chora, e Ed sai para ver a criança. No hospital, Ângela comenta com Clarinha sobre o barraco que Salma armou. A mocinha diz para a enfermeira não se preocupar com isso, e muda de assunto, pedindo que ela esteja perto de seu pai, que está precisando de cuidados. Ela ainda conta que foi Samantha quem provocou o acidente, pois Álvaro tinha pedido o divórcio, e insiste para que Ângela reconsidere voltar para o rapaz. Porém, a enfermeira, de saco cheio de tanta insistência, diz à menina que não sente mais nada pelo pai de seu filho e pede que ela não toque mais nesse assunto. No quarto, Samantha acorda e dá de cara com o pai. A primeira coisa que a infeliz diz é: "O que você está fazendo aqui? Deve estar feliz da vida com o que me aconteceu." Mas Geraldo diz que isso não é verdade, e está ali para apoiá-la a seguir adiante com sua vida. A moça, no entanto, culpa o empresário pelo que aconteceu, e ele, com toda a paciência, diz que isso também não é verdade, mas consegue entender todo o sofrimento da filha. Porém, lembra que a responsável por tudo é ela mesma, pois os exames mostraram que ela estava alcoolizada e sob o efeito de drogas. Mais uma vez, Samantha expulsa o pai de seu quarto, mas ele avisa que não vai desistir dela. Mesmo toda arrebentada, a moça não se emenda e joga na cara do pai: "Há alguns dias você me disse que eu tinha me transformado num monstro, pois você tinha razão. Agora eu sou mesmo um monstro. Você repetiu isso tantas vezes que acabou se tornando realidade. Portanto, vá embora." Por mais que Geraldo diga que ama a garota, ela diz que não quer ver o pai nunca mais. Galego chega para dar uma notícia ainda pior. Ele conta ao empresário que a moça estava consumindo calmantes muito fortes, e seu corpo agora ficou resistente aos medicamentos que estão tentando dar a ela para a dor. No quarto ao lado, Leonardo revela a Nancy e Luz que Abel ainda não recobrou a consciência porque o rim que lhe sobrou depois do transplante não está funcionando como deveria. Chorando, a advogada pergunta se pode ficar alguns momentos sozinha com o namorado. Assim que todo mundo sai, a mulher conversa com o rapaz pedindo que ele acorde, pois tem muita coisa ainda para fazer e não pode deixá-la sozinha. Dário, levando café para o irmão postiço, aparece no consultório de Leonardo perguntando se ele ainda está bravo. O rapaz pergunta como o pediatra foi capaz de levar Júlio para vê-lo, e Dário diz que o cara é seu pai. Mas Leonardo deixa claro que não tem cabeça para lidar com isso no momento. Porém, o moço diz que o cirurgião precisa conversar com o capitão e perdoá-lo. Leonardo avisa que isso não vai acontecer, pois o sujeito traiu sua confiança, e explica que não sabe mais no que acreditar. Mudando de assunto, o médico pergunta ao irmão como vão as coisas com Clarinha e Dário revela que continua amando a mocinha. O cirurgião diz para o rapaz que com o tempo tudo vai se acomodar e ele só precisa ter paciência. Enquanto isso, Ed chega ao hospital e procura Oscar.
Ele quer saber por que o namorado saiu correndo da casa de Angela, depois que Josué dormiu. Pedindo desculpas, o assessor diz que foi por causa do trabalho, mas Ed não acredita e pressiona. Finalmente, Oscar confessa que foi Samantha quem tentou matar o bebê de Angela, e ele sabia. Do outro lado do hospital, Mirtes, acompanhada por Nélida, chega ao escritório de Samantha, dizendo que a moça pediu que ela buscasse uns documentos. Desconfiada, a enfermeira não acredita em nada, mas deixa a mulher sozinha. Mirtes revira o escritório da influencer e finalmente consegue achar a tal carta. Ela começa a ler e percebe que ali está escrito que foi prostituta no passado. Geraldo aparece de surpresa na sala da filha e Mirtes esconde o papel rapidamente. Só que ele acha estranho a presença da socialite e quer saber o que ela está fazendo ali. Nesse meio tempo, Dário vai ver como Álvaro está, e o rapaz se lamenta, dizendo que não vai poder mais cuidar de Clarinha e ainda revela que não se perdoa por ter impedido a relação do pediatra com sua filha, pois assim, a mocinha teria quem cuidasse dela. Porém, o médico deixa claro que, mesmo que os dois não estejam juntos, jamais vai deixar que a garota passe alguma dificuldade. Ângela resolve dar uma passadinha no quarto do ex, e percebe que ele está conversando com Dário. Ouvindo a conversa atrás da porta, a enfermeira escuta Álvaro dizer que seu maior erro foi a ganância, pois queria ter amor e riqueza ao mesmo tempo, e não se perdoa por ter feito o amor de sua vida sofrer tanto. Dário tenta consolar o moço, mas vê Ângela, e não sabe o que dizer. Percebendo que deixou o pediatra numa saia justa, a moça resolve bater na porta e perguntar se pode entrar. Ao ouvir a voz da enfermeira, Álvaro se anima e pede a ela que se aproxime, pois quer sentir a sua pele. Mas a moça se mantém a uma distância segura do marido e pergunta como foi que aquilo aconteceu. Dizendo que foi uma cobrança do destino, ele estende a mão e, chorando, implora para que a moça não os abandone. No andar de cima, um barraco dos grandes começa a se armar. Geraldo insiste em saber o que está acontecendo e pergunta a Mirtes o que ela tem em suas mãos. A mulher, mostrando o livro onde escondeu a carta, diz que não tem nada e é somente um livro, pois pensou em levar para distrair Samantha, lendo para ela. Mirtes escapa por um triz e o babado vai ter que ficar para outro dia, pois a megera consegue mudar de assunto e até convida o cara para dar uma volta. Mas, desconfiado, Geraldo dá mais uma olhadinha no escritório da filha para ver se não está faltando nada. E já que o angu não desandou no andar de cima, vamos voltar para o andar de baixo onde tá rolando unhadas e purpurina. É que Ed não se conforma com o que Oscar acabou de contar e acaba descobrindo que foi ele quem deixou o bilhete anônimo no consultório de Leonardo, avisando que o princípio de aborto de Angela foi provocado. O moço tenta se justificar, dizendo que na época Samantha o estava chantageando, mas o estudante de medicina não perdoa e pergunta por quê. Então, o namorado não tomou uma atitude depois que enfrentou a chefona. Indignado, ele diz que Oscar tem que denunciar a moça de qualquer jeito. O assessor explica que não tem nenhuma prova, e a mulher ainda o obrigou a dizer na frente de Leonardo e Geraldo que Jerônimo era seu amigo, e foi ele o responsável pela transferência do enfermeiro para Guadalajara. Inconformado, Ed diz: "O que você vai fazer eu não sei, mas você precisa fazer alguma coisa, ainda está em tempo, pelo menos fale com Leonardo." Oscar, muito assustado e tomando uma atitude defensiva, pergunta ao namorado o que ele deveria dizer ao médico. O estudante fica irritado com tanta covardia e, engrossando a voz, diz: "Diga o que sabe, diga como descobriu, sei lá o que você tem que dizer. Mas que você precisa esclarecer isso, pois assim você pode ajudar a polícia a prender o sujeito que fez isso. Além disso, ficar calado também não ajuda nada. Outra coisa, se esqueça de mim para sempre." Na pracinha em frente ao hospital, Mirtes passeia com Geraldo, tomando um solzinho, enquanto o homem chora suas mágoas no ombro da infeliz, dizendo que se sente culpado por Samantha ter chegado onde chegou. A mulher diz que a culpa não é dele, pois sua filha é uma mulher e sabe a diferença entre bem e mal. Mas o empresário, totalmente aniquilado com tudo o que está acontecendo, deixa escapar que gostaria de deixar tudo para trás e sumir. Quem também tá a fim de sumir é Álvaro, que com seu jeito teatral se queixa da vida a Ângela. O rapaz chora, dizendo que gostaria de sentir seu filho em seus braços, já que não pode mais ver a carinha da criança e blá blá blá. A enfermeira, comovida, diz que pode levar a criança para ele ver. Na pracinha, Mirtes se surpreende com a ideia de Geraldo ir para o interior e diz que vai ajudar Samantha e ele a seguirem adiante. Mas, no meio do papo mole, a megera pergunta se o amigo já tem planos concretos para o futuro e ele responde que pretende construir uma vida nova com a dela. Olhando o relógio,
O empresário diz que precisa voltar ao hospital, pois a filha vai passar por sua primeira cirurgia. E na recepção, Ed discute com o promotor, que pergunta qual a urgência do rapaz. O moçoilo, que tinha acabado de terminar com Oscar e já estava pelas tampas, resolve enfrentar o advogado e diz: "Eu já fiquei sabendo que Estrelinha não fugiu do orfanato como vocês disseram, mas sim de pais adotivos que queriam entregá-la a uma mulher para que trabalhasse como serviçal." O homem tenta colocar a culpa na menina, mas Ed não suporta mais mentiras e pergunta se foi para isso que tiraram a garota do cortiço, pois está inteirado de tudo que Estrelinha passou depois que saiu de lá. Pedindo que o residente se acalme, o sujeito explica que uma investigação já está em curso para pegar o casal e estão sendo mais cuidadosos com os processos de adoção. Mas Ed, que já aceitou tudo por muito tempo, explode e diz: "Ah, claro, estão sendo mais rígidos, sim, mas com a gente, com as pessoas que a amam, que a tratavam com carinho, que a mantinham saudável e protegida. E eu sei que a esse outro casal, vocês entregaram Estrelinha bem rapidinho. Você já viu como ela está?" O sujeito, mais uma vez, tenta se justificar, dizendo que aquelas foram circunstâncias alheias à sua vontade. Mas Ed não cala a boca e joga na cara do promotor: "Circunstâncias que vocês provocaram com sua negligência. Estrelinha está aterrorizada porque vocês só estão esperando sua alta para levá-la e deixar a garota ser adotada sabe-se lá por quem. A garota está doente e vocês não são capazes de entender isso." O homem diz que a galera não teve sucesso no processo de adoção da menina e orienta Ed a começar tudo de novo o mais rápido possível. Sem borrar o gloss, o rapaz afirma que vai fazer isso, exigindo que ele tenha mais cuidado na hora de escolher os pais adotivos das crianças e que os tratem com mais respeito e justiça, avisando que vai fazer o impossível para adotar Estrelinha. E depois de vacinar Josué, Dário resolve conversar com Ângela sobre Álvaro. O pediatra advoga em favor do rapaz, dizendo que ele não é mais o mesmo e que realmente a ama. Indignada com tanta bobagem, a enfermeira esclarece que ama Leonardo profundamente e seu casamento com Álvaro faz parte de seu passado.